continuidade ao nosso estudo da vida dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Amém? E a gente está parado agora na vida de... Quem lembra? De... Isaac já passou, né? Jacó. Então agora é Jacó. Jacó. Alguém falou que nem gaúcho, hein? Jacó daí. Gostei. Quem será que foi? Gostei. Então vamos lá, pessoal. Essa manhã eu queria falar algo a respeito dessa mensagem, que é o seguinte: nós como seres humanos, nós temos as nossas dificuldades, muitas vezes, de coração, de alma, né? E muitas vezes a gente olha para as coisas, olha para a vida pela perspectiva do nosso coração. O nosso coração é como uma lente, é um prisma que a gente olha a vida. Conforme você sente, muitas vezes você interpreta a vida, né? O ser humano é emocional. E ele precisa ter cuidado com as emoções. Precisa ter cuidado com aquilo que ele sente. Porque você pode transformar o seu mundo um subproduto daquilo que você sente. Não é assim que tem que ser. Amém? Jesus quer que você encare a vida de acordo com o que ele determina para você. E não com aquilo que você está sentindo. Porque o que você sente é subjetivo. O que é subjetivo? Subjetivo é aquilo que diz respeito só a você. Você quer um exemplo disso? O que eu sinto não é o mesmo que você sente. Nós podemos ter a mesma situação, vivendo a mesma situação, e você sente de uma maneira totalmente diferente e está rindo. E eu posso estar acabado e arrasado. Sim ou não? Isso é uma coisa subjetiva. O ser humano é assim. E a vida de Raquel... É esse retrato que eu estou passando para vocês. Ela provavelmente era uma menina mimada. Eu não sei o histórico de vida, a Bíblia não fala isso, mas provavelmente era aquela menininha, filhinha de papai. Mimadinha, bem cuidadinha. E sempre olhando a vida pela perspectiva do ego. Sempre olhando a vida pela perspectiva do... eu tenho que ser bem satisfeita naquilo que eu estou buscando para a minha vida. Eu tenho que ter satisfação. Isso é um perigo para a nossa vida, porque às vezes as coisas não correm do jeito que a gente espera. A vida às vezes é cruel conosco. Quantos creem nisso? Amém. A vida nem sempre nos dá aquilo que a gente espera. A vida nem sempre traz para a gente presentes que a gente está aguardando. A gente tem que estar preparado para situações que vão agitar o nosso coração, a fim de que a gente dependa de uma outra fonte. Eu quero que você entenda isso. Deus trabalha para que você dependa da fonte que vem dele. Amém. E às vezes o lago agita, a vida se agita. Às vezes o ambiente se torna desagradável. Às vezes pessoas trazem para você fardos. Às vezes você não está dentro daquilo que é ideal para aquilo que o seu coração espera, mas é ideal para aquilo que Deus está querendo realizar na tua vida. Amém? Então hoje eu quero ler para você esse capítulo 30, eu vou começando aqui no versículo 1, diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve o quê? Inveja. Teve inveja da sua irmã. Por isso ela disse assim a Jacó, seu marido. Ouça a frase da menina: dê-me filhos, ou então eu morrerei. Dê-me filhos, ou então eu morrerei. Versículo 2. Jacó ficou irritado com a mulher e disse assim: por acaso eu estou no lugar de Deus que te impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila. Nome bonito, vai guardando aí para você pôr no seu neto, filho. Ok? Aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Então, olha o que está acontecendo aqui. Vocês sabem muito bem que Raquel era estéril. E vocês sabem muito bem que Lia, ou Leia, a outra mulher de Jacó, ela não podia olhar para o marido que já começava, né? E nessa situação aqui ocorreu a mesma coisa com Sara, né? Que deu... Exatamente. As coisas vão se repetindo quase como um padrão de comportamento nas gerações que se passam. Vocês estão vendo isso quando vocês estudam a vida dos patriarcas.
Isaac praticou o mesmo erro de Abraão em oferecendo a mulher dele para o Abimeleque. Aqui, essa menina ela ouviu que a avó dela tinha feito, que a parente dela tinha feito. Ele falou, está fazendo a mesma coisa. Pega a minha serva. Vou pegar a minha serva. Pega a minha serva. Falou para o marido dela, Jacó. Jacó, pega a minha serva esta noite. Tem um caso com ela. Para que ela possa ter um filho teu. E esse filho vai ser o meu filho. É mais ou menos o padrão que está sendo repetido aqui da Sara. Né? Versículo 4. Por isso ela deu a Jacó, sua serva, Bila, por mulher. Ele se deitou com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Ok? Então Raquel disse, Deus me fez justiça. Ouviu o meu clamor e me deu um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. A palavra Dan em hebraico significa julgamento. Na cabeça da Raquel está se passando o seguinte. Como? Na cabeça da Raquel está se passando o seguinte. Agora Deus foi justo comigo. Houve um julgamento a meu favor. Porque agora eu tenho um filho. Ok? Isso está na cabeça dela. Só não está na cabeça de Deus. Quantos acreditam que às vezes a gente tem ideias que a gente pensa que estão sendo aprovadas por Deus, mas que não tem nada a ver com Deus? É o que está acontecendo com essa menina. Né? Bila, versículo 7, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, tive grande luta com a minha irmã e venci. Só na cabeça dela. Não é verdade? Pelo que chamou o nome do menino de Naftali. Naftali não é aquela bolinha que você bota. Bolinha cheirosa que você bota para matar barata. O que significa o nome Naftali? Quem sabe? O nome hebraico, tudo isso aqui é hebraico. Você sabe muito bem que os nomes têm um sentido enorme na Bíblia. O nome que essas mulheres colocavam nos caras eram nomes poderosos para o destino do sujeito. Ok? Naftali significa luta. Então, o que ela estava querendo dizer é o seguinte, que ela teve uma luta com a irmã. Ela teve uma Naftali com a irmã. E por isso, aquele menino se chamaria Naftali. Ok? Versículo 9. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, agora preste atenção nisso. Lia é a segunda mulher de Jacó. Ela já tinha dado pelo menos uns 5 filhos para Jacó, lembra? Ela parou de engravidar. Houve um problema na engenhoca. Né? E agora, o que acontece? Ela vê que Raquel está dando a serva dela para Jacó, porque esse Jacó era fraco também, né? Ele fala, tá bom, vamos aproveitar que as mulheres estão oferecendo aí, né? E vamos fazer filho. Essa é a verdade. A Bíblia não tampa o sol com a peneira. A Bíblia está falando de realidade aqui. Os homens sempre foram homens. Falam, aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, vamos lá. Né? Mas o que está acontecendo aqui? Eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos. Quando a gente encara a vida pela perspectiva da carne, a gente vai ter grandes problemas. A gente pode achar que não, mas a carne sempre vai trazer frutos desagradáveis para a nossa vida. Amém? Então, o que está acontecendo aqui? A Raquel deu a serva dela para Jacó ter filhos. A irmã dela, que já tinha tido vários filhos e agora já não estava tendo mais, teve a mesma ideia. De pegar a serva dela e dar para o Jacó também. Então ficou aquele negócio. Né? Presta atenção. Versículo 9 diz exatamente isso. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Então agora Jacó tem Lia, Raquel, tem Bila e Zilpa. Para dar conta, o cara tem que ser macho. Né? Ele tem que ser homem, para valer, porque não é fácil. Olha lá. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então, olha o engano aqui chegando também na irmã. Ela diz assim, que grande sorte, por isso chamou Gade. Sorte, que sorte que eu tive um filho com Zilpa, né? Zilpa, minha serva. Ok, Gade em hebraico significa sorte. Vocês estão aprendendo hebraico, né? Ela diz assim, eu tenho sorte, porque agora minha serva
me deu um outro filho, e elas estão achando que isso é correto. O que está acontecendo aqui, irmão? Sacanagem. Como? Sacanagem. Não? Inversão de valores. Exatamente. Além da sacanagem, usando um português bem claro, está havendo uma inversão de valores, como a Alice falou. Porque a vida real, preste atenção nisso, que isso é lição para a tua vida. A vida real, ela pode ser dura, mas a realidade nos leva sempre a Deus e a gente sai curado das nossas feridas por causa da graça de Deus e não por causa dos nossos artifícios carnais. Ok? Quando a gente usa de artifícios carnais para dar jeito nas nossas situações emocionais, preste atenção, a gente vai gerar uma série de fatores, é um desdobramento maligno que vai acontecendo, que nem aquela pedra quando você joga na água e começa aquilo assim, você já não consegue mais parar aquilo, porque a carne, ela exige juros e correção monetária para a sua vida. Você pode viver pela carne, mas eu vou falar uma coisa para você, a conta vai chegar. E para pagar é alto, porque é você que criou essa situação. O que está sendo criado aqui é uma inversão de valores, porque agora essa menina anterior, a Raquel, ela resolve ter um filho nos moldes da avó, né? Porque o que aconteceu com aquele sujeitinho Ismael? Vocês sabem o problema que foi Ismael. Olha só o que ela está repetindo aqui. Agora, a irmã que era uma santa, porque essa menina, a irmã dela, ela era feia, mas era santa. Então olha só que interessante. A irmã que era mais feinha, Zaroia, ela era fértil. E a mais bonita, que era a preferência de Jacó, era estéril. Então o que está acontecendo? Aquela mulher que já dependia extraordinariamente de Deus, que era a mais feinha, começa a ficar também carnal como a outra, porque está observando o exemplo da irmã que é carnal. Então falando, já que é assim, então a gente vai jogar na mesma moeda. Os irmãos estão percebendo que a vida pode te afetar dessa maneira? Você pode estar num determinado momento sendo crente, fiel em Cristo Jesus, andando legal, dependendo do Senhor, se esfolando, porque na verdade andar com Deus não é fácil. Você tem que andar pela graça de Deus. Aí você vê o padrão dos outros e fala assim, o quê? Quer dizer que eu aqui estou fazendo um jejum, estou orando, estou louvando o Senhor, estou me abstendo de um monte de coisa, e esse povo está fazendo tudo que eles têm direito, estão prosperando, agora eu vou partir. Você entra pelo lado da carne. Você entra pelo lado de Satanás agora. Você começa a querer fazer a vontade, não de Deus, mas agora entra em você aquela entidade que é sua. Não é que baixa uma entidade maligna, não. É você escondido. É o seu ego que está escondido, que precisa de uma cutucada para sair fora. Está entendendo? É o que está acontecendo com essa menina, Leia. Dá a minha serva para ele também, está tudo certo. Começa a haver um grande problema na família, não é? Muito bem. Agora olha só que interessante o versículo 12. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou, como eu sou feliz. Será que isso é verdade? Como eu sou feliz. Gente, como é infeliz a infelicidade que é passada por felicidade. Como é infeliz aqueles que pensam, eu sou feliz e alegre com aquilo que eu acho que me traz felicidade, que na verdade só está trazendo destruição para o coração e para a alma. É o que está acontecendo com essa menina aqui. Ela antes era feliz. Ela não é? Não sei se vocês perceberam. Quando Jacó casou com ela por engano, por causa do tio dele, ela começou a ter filhos pela mão divina. Fala assim, minha filha, você foi desprezada, vou te compensar. Você vai ser mãe de muitos. É Deus falando. Pode fazer que eu garanto. É Deus. Agora ela começa a perder a confiança em Deus. Deus tira a mão. Está entendendo? Agora ela começa a entrar pelo lado da carne e da felicidade forjada da carne. E ela diz que é feliz. Vocês acreditam nessa verdade? Não é verdade.
Quanta gente está vivendo hoje no mundo através de uma felicidade forjada pela carne. A carne sempre forja uma alegria que não é real. Esta é a verdade, né? Então, a palavra Azer, que é esse último filho que nasceu aqui, Azer, significa feliz. Como é que você sabe? Não, que eu imaginei, né? Feliz. Vontade é feliz. Muito bem. É porque, na verdade, toda vez que ela fala por isto aconteceu comigo, ela dá um nome relativo àquilo lá, certo? Agora vamos pensar um pouquinho dos efeitos que a esterilidade de Raquel produziu nela, ok? Primeiro, a esterilidade de Raquel, ela pode ser simbolizada na nossa vida por uma área em que a gente tem que não funciona, por algo que está em nós que não vai para frente. Tem algo em nós que é o nosso tendão de Aquiles. Quantos já ouviram esse termo? É aquela área em que a gente fala, Senhor, eu já lutei, eu já fiz de tudo, já fiz jejum, tem algo em mim que eu não consigo arrancar nesse negócio. Existe um tendão de Aquiles ali. Na vida dessa mulher, tinha exatamente essa área. Essa esterilidade para ela era o fim do mundo, era o fim da picada. Amém? A primeira coisa que essa esterilidade produziu na vida de Raquel é que tornava as emoções dela sempre negativas. Amém? Era uma mulher cheia de inveja e ciúmes da irmã. Ela tinha tantas bênçãos para se alegrar, mas ela não se alegrava em nenhuma das bênçãos que tinha. Ela se pegava naquele ponto que ela não tinha. Isso não é significativo, irmão? Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente pode dar glória a Deus todos os dias, mas a gente vai se apegar naquele ponto, mas você não sabe. A minha infelicidade é isso aqui. É isso que me deixa mal. É isso que me torna o ser que eu sou. Então eu justifico toda a minha ranzizice em cima daquele único ponto que não é um ponto para ser levado em conta, porque na verdade Deus está trabalhando com tantos outros fatores na minha vida que eu poderia falar, aleluia, Senhor, esse ponto não é nada porque o Senhor é Deus da minha vida e eu sou mais do que vencedor pela graça de Deus. Não é isso? Ela não, ela tem inveja, ela tem ciúme. Ela não aceita aquilo. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente não aceita as coisas de jeito nenhum, a gente não está confiando na graça de Deus e no poder de Deus. Amém? Porque a partir do momento que você tem uma aliança com Deus, os fatores negativos que estão acontecendo na sua vida também servirão pela mão de Deus para te transformar em algo melhor adiante. É o que a palavra de Deus diz em Romanos 8, 28. Diz assim... e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas contribuem para o Deus, até as negativas. Até aquelas que você fala, Senhor, isso daqui não, calma, você não viu a mão de Deus ainda na sua vida. Aquilo que mais te importuna tem um potencial em Deus de te transformar naquilo que é melhor para Deus. Amém? A segunda coisa que tornava essa mulher pior é que ela tinha uma visão desesperada da vida. Quando ela repreende o marido dela, ela diz assim, me dá um filho, senão eu morro. Lembra disso? É um exagero emocional, não? Pelo amor de Deus. Tem mulher que é exagerada, né? Me dá um filho aí, senão eu morro. O marido já repreendeu, ficou irritado. O que acontece? O que acontece é o seguinte, quando você está de mal contigo mesmo, ou contigo mesma, você tem a tendência de irritar os outros. Você tem a tendência de tentar fazer com que o mundo dos outros seja um pouquinho pior, porque você não admite que o mundo do outro seja melhor, se o teu mundo não está sendo melhor. É por isso que eu falei, a subjetividade das tuas emoções determina a visão que você tem da vida. Isso é muito sério que eu estou falando aqui. Eu estou pregando melhor do que vocês estão escutando. A subjetividade das emoções, amados irmãos, deixa a gente numa situação muito difícil. Essa atitude de Raquel desagrada a Deus profundamente. Pensa que Deus está agradado de Raquel? Deus não está agradado de Raquel pela seguinte razão. A mão divina estava sobre ela e falava, você não vai ter filho.
Era mão divina isso. Sabe por que não é que era mão divina isso? Deus trabalhou assim com Sara e com Abraão, lembra-se? Sara era estéril, Abraão era velho. E esses caras nunca, a mente de Abraão nunca foi carnal. A mente de Sara foi carnal, mas a mente de Abraão era firme no Senhor. Depois veio Isaac. Lembram de Rebeca? Rebeca era estéril e Deus abriu o ventre dela e deu um filho para ela. Aliás, deu dois, né? Esaú e Jacó. Agora é a vez de Raquel. Ela devia olhar o passado e falar assim: glória ao nome do Senhor. Eu vou ser a próxima agraciada nessa parada. Porque a história de Deus está se desenvolvendo em mim. Não, ela se torna amarga, azeda, porque não entende o propósito de Deus. Não entende que Deus tem uma trajetória. Deus tem um script para a sua vida. Diga amém. Amém. E você precisa entender isso. Amém? Ela tinha uma visão desesperada. Uma mente espiritual, irmãos, não permite que um pouco de mal estrague o restante da vida. A verdadeira fé em Deus, ela tem que produzir em nós aquela resignação. O que significa resignação? Significa aquela vontade assim de dizer assim: eu vou seguir em frente, custe o que custar. Eu vou ficar firme com Deus, não importa as circunstâncias negativas. Deus sabe o que está fazendo comigo. Aleluia. Isso é fé. Amém? Lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido vem a secar os ossos. É o que não estava acontecendo com a Raquel. Ela vivia azeda e amarga, ela estava ficando doente. Um coração alegre serve de bom o quê? Você sabia que se você é uma pessoa que é muito alegre, ri muito, você vive muito? Existe um estudo sobre isso. A alegria, ela libera dentro do corpo humano uma química que traz saúde para as células, para o corpo, para os nervos, para os músculos. Deus colocou isso no humano. Quanto mais alegre você for, mais substância de vida você manda para o corpo. E quanto mais azedo, mais triste, mais abatido, mais depressivo, mais substâncias malignas você vai trazendo para o seu sangue, a ponto de desenvolver tumores. Não é isso? Olha o poder desse negócio de alegria, né? Tem outro versículo, Provérbios, diz assim, Provérbios 15, 15. Vai guardando esses versículos na mente, ou faz um ponto aí no seu papel. Que ninguém tem papel, né? Quando vai. Tem o versículo 15 de Provérbios 15 que diz assim: todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Não é verdade? Todos os dias do oprimido são infelizes. Quem é oprimido, todo dia está mal. Mas quem tem um coração alegre, todo dia tem banquete. Pode não ter churrasco, mas tem banquete interno. Ô pastor, como é que vai ter alegria sem churrasco? É o que a palavra de Deus está dizendo, né? É o que a palavra de Deus diz assim. O coração bem disposto está sempre em festa. Amados irmãos, eu desejo isso para vocês. Eu desejo que você tenha um coração disposto e que quando alguém olhe para você, fale assim: eu quero ter a alegria desse irmão. Uma alegria que não depende do vinho, nem da bebida alcoólica, que dependa de uma disposição do interior, entendeu? Estou falando sério, meu irmão. Preste atenção nisso. A terceira coisa que aconteceu com essa mulher, Raquel, ela não reconhecia Deus nas coisas da vida dela. Porque Jacó repreendeu ela falando assim: vem cá, você está falando que eu tenho que te dar um filho senão você morre? Por acaso eu estou no lugar de Deus na sua vida? Que impediu você de ter filhos? Irmãos, esse cara está falando uma grande verdade para a mulher dele. Quem sou eu, menina, para você vir falar comigo? Vai falar com Deus. Sou eu a razão da tua infelicidade? Irmãos, tem casamentos que vão para o brejo, porque a mulher acha que o marido é responsável pela felicidade dela, e a esposa é responsável pela felicidade dele,
E o sujeito fala assim, mas eu sou Deus para te dar a essência da tua vida que está faltando? Sou eu que te abasteço? Sou eu que trago a felicidade ao teu coração? O que é que traz felicidade ao coração? É o filho, porque naquela cultura era. É que vocês não entendem o aspecto cultural, né? Hoje em dia, as mulheres não querem ter filho, certo? Ah, filho vai dar trabalho. Então começa como é que chama aquele negócio? Planejamento familiar, né? Quando eu falei, como é que chama aquele negócio? Estamos dizendo pílula. Não! né? Preservativo. Não, o que eu estou falando é assim, começa o planejamento familiar. Então presta atenção. Mas naquele tempo, as mulheres que não tinham filhos, elas eram consideradas amaldiçoadas, elas eram consideradas a escória da sociedade. Então, só tinha um jeito de sair disso. Era a mulher olhar para Deus e invisivelmente falar assim, Deus, eu realmente estou dentro dessa condição cultural horrorosa para uma mulher. Mas eu confio no Senhor, que o Senhor vai ser minha felicidade. Vocês lembram de todas as mulheres que choraram por causa de um filho? Vocês lembram de Ana, mãe de Samuel, que chorou desesperadamente por causa de um filho, porque o marido dela tinha uma outra mulher que ficava assim para ela, tá vendo? Eu dou muito filho para o seu marido. Lembra? É o mesmo caso que se repete, né? Então, agora, essa mulher aqui, ela realmente não aguenta isso e ela parte para os finalmente. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Você tem que ter um pouco mais de estrutura para aguentar as coisas da vida, para que você não faça não lance mão de artifícios errados para o seu coração, para a sua vida. Amém? Segundo, as atitudes erradas dela levaram a ações erradas. Por quê? Porque ela deu a serva ao marido e não era correto. Ela devia ter ficado quieta na dela, suportando o jugo. Essa palavra é fundamental na vida de um crente. Bem-aventurado o homem que suporta o jugo da sua mocidade. Esse jugo está sobre mim, deixa eu levar. É isso, Senhor? Então vamos lá, eu vou levar esse negócio. Amém? Quando Deus vê que você está levando o jugo com alegria, Jesus falou assim, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo significa fardo, ok? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Agora, Jesus diz assim, vocês alcançarão descanso para as vossas almas. Quando você leva o jugo com alegria, Deus fala, agora é minha vez de tirar esse jugo e te colocar bênção e vitória. Amém. Amém? Uma atitude de eu vou continuar servindo a Deus com jugo ou sem jugo. Aleluia. Amém, irmão? O mal que ela produziu foi crescendo. Por quê? O mal cresceu sobre o caráter dela. Olha só. Quando a serva teve o filho dela, ela se vangloriou contra a irmã e disse assim, agora eu sou feliz porque Deus fez justiça e me deu um filho. Sabe o que significa isso? Felicidade irreal. Quanta gente vive hoje nessa sociedade com essa felicidadezinha errada. Vão para o Facebook, parece que tem uma felicidade maravilhosa. Vamos olhar a vida do cara lá por trás. Não é? Irmãos, essa vida irreal dessa mulher não é o reflexo da vida verdadeira que Deus quer para ela. Segundo, ela produz, as ações erradas dela, começa a produzir um mal na irmã dela. Léia para de ter filhos, e quando vê a irmã se vangloriando com o filho alheio, faz a mesma coisa que ela. Ela que antes era humilde e crente, agora começa a ser sarcástica e vingativa. Eu vou me vingar. Vai trazendo serva aí. Vamos. Sabe? A Bíblia diz assim que um abismo chama o outro abismo. Sabe o que significa isso? Você comete um erro e não acerta. Você tem que cometer um outro erro para tampar aquele erro. Aqueles dois erros que ainda não foram consertados vão exigir um terceiro, um quarto, um quinto erro para que sejam justificados. É assim que funciona a vida, sim ou não?
Eu erro com você, não peço perdão, eu vou ter que ficar criando artifícios para... Não é assim? Funciona? É assim que funciona, irmãos. Os irmãos estão comigo, né? Pregar a Bíblia é difícil, porque essa palavra aqui é de Deus, não é do pastor. Quando a gente ouve a palavra de Deus, fala assim, pai, o teu padrão é um padrão elevado. Segura um pouquinho, aperta o cinto aí, que a gente está chegando no final da descida. Amém? Glória a Deus. Versículo 14. Está na sua Bíblia aí? Versículo 14. Durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo. Rúben quem era? O filho da Leia. Saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras. Pastor, o que é mandrágora? É aquele mágico? Mandrágoras era uma fruta que tinha naquele tempo, que as mulheres acreditavam que quando começava a comer aquela fruta, liberava o ventre para ter filhos. Elas ficavam frutíferas. Interessante. Vai guardando aí. Ok? Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas mandrágoras que o seu filho trouxe para você. Resposta dela, versículo 15. Mas ela respondeu, não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as minhas mandrágoras? Não foi suficiente você tomar meu marido, vai tomar também as mandrágoras? Tudo que eu tenho agora você quer, mais ou menos isso, né? Quer dizer, vai tomar meu carro, vai tomar meu marido, o que mais você quer? Mais ou menos isso. Né? E aí disse assim, versículo 16, quando Jacó chegou do campo... No versículo 15, ela disse assim, então disse Raquel, Jacó se deitará com você esta noite em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Olha a barganha. Os irmãos estão entendendo a barganha. É o seguinte, mandrágora era um negócio dificílimo de achar. Era sei lá, não dá nem para comparar isso. Era difícil de achar. O Rúben vai colher trigo e acha mandrágora. Era igual ouro para as mulheres que não tinham filho. Quando a irmã dela viu que ela tinha essa tal dessa fruta, ela falou assim, me dá essas mandrágoras, que eu faço uma negociata com você. Jacó hoje deita contigo. Porque pelo jeito o negócio era regulado. Quem controlava a noite de Jacó com Leia era provavelmente a Raquel. Vocês estão vendo aqui. Me dá essas mandrágoras e Jacó vai dormir com você hoje à noite. Né? Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao encontro e disse assim, hoje você é meu, gatão. Não é isso que ela falou aqui? Não, está escrito isso aqui não. Hoje você me possuirá. Mais ou menos, né? Pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. Era uma tal de uma barganha, meu filho. Ou povinho para fazer negociata. E naquela noite, ela se deitou com ele, diz a palavra de Deus. Então, o versículo 17 diz assim, Deus ouviu Lia. Deus entra em cena. E ela engravidou. Olha só as coisas como é que são na vida desse povo. Ela já não tinha dado as servas do cara, ela não teve paciência, né? Cometeu um bocado de erro e Deus estava querendo consertar a situação, ok? Ela engravidou de Jacó o 5º filho, irmãos. E disse assim, Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Olha só que mentira, é uma mentira isso daqui, né? Ela está achando que Deus foi bom com ela porque deu a serva para o marido. A mente do povo vai ficando deturpada na religiosidade. Isso aqui acontece em muitas igrejas. O cara está fazendo barganha com Deus, barganha das 20ª, 50ª semana, fazendo todo tipo de coisa, achando que é algo da graça de Deus. Ele está falando assim, Deus agora me recompensou porque eu fiz aquilo. Deus não faz isso. Deus nos recompensa pela misericórdia e pela graça somente. Não é pela moeda de troca. Senhor, se o Senhor me abençoar hoje, eu vou subir os meus degraus, não sei de quantos mil degraus. Não, Deus não faz isso com ninguém. Amém? Versículo 17. Né? Issacar, por isso deu o nome de Issacar.
E sacar significa recompensa. Interessante isso. 19. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Meu pai. Essa mulher não era fraca. Né? Disse Lia: Deus presenteou-me como uma dádiva preciosa. Agora sim, meu marido morará comigo. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso ela deu o nome de Zebulon. Zebulon significa habitar. Na mente dela, ela falou o seguinte: eu vou conquistar esse cara, o direito de ter esse cara comigo pro restante da vida, para ele morar dentro da minha casa, só com filho. Eu vou entuchar ele de filho. Até que esse cara fala: eu amo essa mulher porque ela me dá filho. Cabeça da mulherada daquele tempo, irmão. Você acredita nisso? A mulherada de hoje pensa E hoje assim é a mesma também, coisa. mas... Será? Vai engravidar pra segurar o marido. Foi bom vocês terem falado nisso, porque eu não tinha prestado atenção nisso. Casamento em vida, mulher engravida. Então, mas é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Já que vocês falaram nisso, de todo o meu coração. Homem nenhum quer ficar com mulher por causa de filho. Mas nunca. Imagina. Lógico que não. Não é não? Quando o Nem cara todo faz mundo. Isso é engano. Eu sei que aqui não tem mulheres que pensam assim, mas, por favor, não pense assim, não é verdade. Pelo contrário, vai trazer problema, vai trazer uma série de consequências na vida. Não é verdade? É verdade. Olha, essa mulher pensava desse jeito, milhares de anos atrás, né? Ok, pessoal? Versículo 21 diz assim: algum tempo depois ela deu à luz uma menina. Pela primeira vez nasce uma menina. 7 filhos. A quem chamou o nome de Diná. Quem não sabe o que significa Diná? Significa julgamento, que é a mesma raiz da palavra Dan. Que ela tinha dado o nome de um menino chamado Dan, lá atrás, certo? Aqui nasce uma menina. E ela dá o nome de Diná. É a mesma raiz da palavra hebraica Dan, que significa julgamento. Porque ela pensou o seguinte: aleluia, Deus se lembrou de Raquel. Deus ouviu o clamor dela e a tornou fértil. Ok? Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Vocês estão vendo que versículo 22, presta atenção no versículo 22 que é importante. Então Deus se lembrou de Raquel. Depois de tanta tramóia, Deus falou assim: tá vendo? Se você tivesse esperado o meu tempo, você ia ter o seu filho. Para que toda essa besteira do passado que você já cometeu? Irmãos, isso é um retrato da vida humana. A falta de confiança em Deus traz tanto problema, traz tantas consequências, traz tanto mal, traz tanto filho ilegítimo, traz tanta futrica, intriga, miséria. E depois fala assim, Deus fala assim pra gente: tá vendo o meu fruto chegou na sua vida? Olha só o rastro que você tem deixado lá atrás. E a gente tem que chorar na presença de Deus e falar: Deus, é verdade. Como a gente é estúpido por causa dessa carne que a gente tem. Não é verdade? Raquel, Deus se lembrou dela, versículo 22. Deus a tornou fértil. A partir dali ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. E deu-lhe o nome de José. Aleluia. Você sabe quem que é esse cara? Irmãos, olha a história de Deus na vida humana. Essa mulher tão desesperada, tão aflita, ela tem um filho só, José. Este cara vai ser símbolo de Jesus Cristo na Bíblia. É aquele mesmo José que vai para o Egito e vira faraó. Deus está falando assim: vocês não conhecem nada de mim. Vocês não têm paciência de esperar em mim. Vocês botam o pé pelas mãos. Eu estou falando com a igreja, vocês. Vocês fazem o que vocês acham que devem fazer. Mas no final vocês vão descobrir que eu estava com vocês o tempo inteiro, pertinho de vocês. E vocês não tiveram paciência e fé de ver a minha mão operando. Vocês quiseram resolver o problema de vocês por conta própria. Mas agora eu tenho misericórdia de vocês. E eu vou mostrar que eu sou Deus sobre a tua vida. Trazendo sobre a tua vida a concretização daquilo
que eu sempre falei que ia fazer e vocês não acreditaram. Aleluia. Amém? José é essa cereja do bolo. Aleluia. José é a cereja do bolo de Deus na vida dessa Raquel. Você está vendo? Sabe por que Deus faz isso? Número 1. Porque Deus não precisa de números. Glória a Deus. Deus não precisa de quantidade de filhos para trazer um que seja significativo por todos. Sabe o que significa isso? Não é a aparência que te faz poderoso em Deus. É a essência daquilo que Deus te dá que te fará produtivo em tudo que Deus tem para você. Amém? Não é aparência, não é número. Deus não trabalha com quantidade. Deus não trabalha com aparência. Deus trabalha com a qualidade daquilo que Ele te dá. Diga aleluia. Versículo 24. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Então, terminando. Basicamente, nós vemos o contraste, irmão, entre Leia e Raquel. Qual é o contraste entre as duas? Quem sabe? Você já sabe, né? Vocês estudaram. Como era o caráter dessa Raquel? Ela era confiável? Não. Não era confiável. Qual era a outra tendência que ela tinha? Era invejosa. Invejosa. Né? Negativa. Negativa. Tinha a tendência de querer resolver as coisas pela carne. Né? E a Leia? Qual era o caráter dela, basicamente? A linha de caráter de Leia, qual era? Ela era uma mulher temente a Deus? Sim. Tá vendo só? O que mais que ela tinha? Ela tinha um caráter mais humilde ou mais humilde? Exaltado? Mais humilde. Geralmente as pessoas que são humildes, não são formadas. Você é humilde porque é. Qual é a diferença entre ser humilhado e ser humilde? Mais ou menos isso. Qual é a diferença entre ser humilhado e ser humilde? Essa pergunta é difícil. Mas eu quero que você pense um pouquinho. Que você use a sua cabeça além do chapéu. Amém? O humilde já nasce com isso? Muito bem, mais ou menos isso. Preste atenção. Ser humilhado é algo de fora para dentro. Ser humilde é algo de dentro para fora. Sabe o grande problema de uma pessoa que é humilhada? É quando ela não é humilde. Porque quando ela é humilde, ela não tem problema nenhum de ser humilhada. Quer ver uma pessoa morrer? É quando ela não é humilde. Porque aí a humilhação a mata por dentro. Mas quem é humilde, tira de letra. Eu já estou acostumado com isso. Estão entendendo isso? Estão falando de mim? Aleluia. Esse é poderoso que eu estou pregando para vocês aqui. Humildade, irmãos, é algo que te coloca numa posição de glória. Acima da... Você fica nas alturas com Deus. Porque você não é mais atingido do jeito que deveria ser pelas coisas externas. As pessoas que conhecem, as pessoas malignas que conhecem as suas fraquezas, elas vão usar aquela fraqueza para te matar. Elas vão saber que você não é humilde, portanto elas vão armar um circo para te fazer sentir a pior pessoa do universo. Porque ela sabe que você não aguenta aquilo. Ela sabe que se levantar o seu nome, você vai querer defender a sua reputação, que você não deve ter. Reputação não deve ser uma coisa que a gente deve cultivar. O que é reputação? Vamos terminar aqui com o seguinte conceito. Qual a diferença entre reputação e caráter? Tá vendo só? Caráter você já tem, reputação você... Isso mesmo, Michele. Parabéns, é gol de placa. Presta atenção. Reputação é a imagem que é formada em torno do seu nome, que pode ser falso ou verdadeiro. Caráter é algo que você forma e é inegociável. Sim ou não? Presta atenção. Se você conhece o meu caráter,
eu não estou nem aí com a minha reputação. Por quê? Porque o meu caráter há de mostrar quem sou. Foi claro ou não? A reputação é o seguinte: eu estou sempre querendo que o meu nome apareça como algo bom, mesmo quando eu estou sendo mal, errado. Então eu procuro manter a média para manter a reputação, mas o meu caráter está afundando. Olha só, é o que está acontecendo com essas pessoas aqui na Bíblia. Entendeu? Reputação você pode perder, caráter você não deve perder. Quando você tenta defender sua reputação com unhas e dentes, é porque você não tem a humildade suficiente no caráter para te falar assim: eu não quero nem saber o que falam de mim, eu sou mais eu em Cristo Jesus. Amém. Amém, pelo amém. Eu sou mais eu em Cristo, não em mim mesmo. Porque até isso você tem que ter cuidado. Você é alguém em Cristo. Amém? Quero orar com vocês.